Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos em mais um encontro do Momento Gotas de Luz, ainda falando sobre o Evangelho de João, agora no mês de março. E hoje coube para mim falar sobre o tema Filhos e Servos, que foi retirado do capítulo 125 do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí eu fui entender um pouquinho mais para compartilhar com vocês, porque como eu sempre digo, né, nos nossos encontros, é muito válido que toda vez que cai um tema para mim, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar. E ao compartilhar com vocês, eu me escuto e aprendo muito mais. Isso é muito bom, porque é realmente estudando e praticando que a gente aprende. E quando a gente pode compartilhar, né, esse conhecimento, a gente consegue aprofundar muito mais dentro da gente aquilo tudo que a gente tem aprendido. Então, começa assim o tema. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. João 8,35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituem traço fundamental das suas lições na Terra. Aí vamos comentar um pouquinho sobre isso. A perfeita submissão aos desígnios divinos. Será que nós, que estamos realmente aqui, tentando entender um pouco sobre o tema espiritismo, que nos consideramos pelo menos estudiosos e simpatizantes desta doutrina, nós também estamos realmente submissos aos desígnios divinos? Será que tudo que nos vem, digamos que nos vem para algo que seja negativo, a gente aceita de pronto, entende, agradece? Será? Isso me chamou bem a atenção, porque para mim, falando por Cíntia, ainda é muito difícil entender algo que vem de negativo para minha vida. Algo que dá aquele impacto de sofrimento, de dor. Então, eu ainda não consigo me considerar uma pessoa que realmente sou submissa aos desígnios de Jesus, aos desígnios de Deus, aos desígnios divinos. Ainda não sou assim. Eu acho que tenho muito ainda a trilhar, não acredito que seja nesta encarnação que eu consiga, porque ainda é complicado entender aquilo que vem de ruim para mim, aquilo que vem de negativo para mim, mesmo sabendo que a gente precisa acreditar que aquilo que veio é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, é para o aperfeiçoamento do nosso espírito, é aquilo que a gente precisa passar para que a gente aprenda, mas é difícil. Ainda é difícil para mim entender o negativo. Agradecer o negativo, gente, ainda não consegui. Às vezes a gente internaliza, aceita, mas assim mesmo, por muitas vezes, a gente ainda se questiona. Ao invés de eu me questionar por que eu estou passando por isso, eu tenho que perguntar para que eu estou passando por isso. Para que eu preciso passar por esta provação, entre aspas, para que eu possa melhorar como ser humano, para que meu espírito consiga crescer e evoluir? Não é verdade? Mas ainda é difícil. Temos um caminho longo até chegar lá. Continuando. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter, adamantinos, sacerdotes, dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos, esse muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Aí vem um pouco a diferença. Ser servo, que é servir a Deus, mas assim, mediante ao bem próprio. E ser filho, que é servir, entender, aceitar para continuar na casa, para continuar dentro dos ensinamentos de Jesus. O servo, ele serve, mas nem sempre ele entende os desígnios, nem sempre ele aceita, e por isso ele passa por algumas modificações, e portanto, nem sempre permanecerão na casa do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus?
Aí palpita a essência da lição. Claro, a terra é para todos, tanto para os servos, tanto para os filhos de Deus. Porém, a gente sabe que o aprendizado é diferente. Nem sempre aquele que é servo, ele consegue ser servo e filho. Porém, aquele que é o filho, verdadeiramente dito filho de Deus, ele é servo e permanece, então ele é filho também. Por quê? Porque ele serve, aceita, entende e continua na casa do pai. Já o servo, por não entender, por não aceitar, apenas por servir, ele não pode permanecer na casa do pai. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. É o que eu disse agora há pouco. O servo, ele serve, porém com interesse próprio, com vários interesses para ele, não necessariamente com interesse para toda a coletividade. E o que Deus quer? É que a gente pense na gente? Sim, claro, mas que a gente pense na gente também na coletividade. Quanto a gente pode dar um exemplo, por exemplo, assim, eu quero algo para mim. Um exemplo de subir no cargo no meu trabalho. Eu quero aquele cargo, eu almejo aquele cargo, eu estou preparada para aquilo, mas eu não preciso pisar no outro. Eu não preciso, digamos assim no popular, dar rasteira naquele outro para conseguir aquilo que eu quero, o meu objetivo. Se realmente eu estou preparada, se realmente é aquilo que eu quero, eu posso chegar lá sem precisar magoar, machucar, pisar ninguém. Então, isso é ser filho de Deus. É você almejar algo de bom para si, claro, nós precisamos. Porém, a gente pensa no outro. A gente pensa naquilo que são ensinamentos de Deus. Nós, que estamos na doutrina, pensamos sim nos ensinamentos que a gente aprende no Evangelho, segundo o Espiritismo. A gente necessita, porém, a gente não precisa machucar, magoar, pisar para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. Isso é ser verdadeiramente filho de Deus. É um dos ensinamentos, né, gente? Claro, porque tem muitos outros. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remunerações. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Então, o servo, gente, ele aguarda algo em troca. É aquilo, né, de que você dá, mas você quer receber. Não é assim? É a mesma coisa, eu servo. Vamos assim, no nosso trabalho, a gente faz, muitos de nós, não estou dizendo todos, existem exceções. E infelizmente, nem todo mundo trabalha por amor. Então eu digo por mim, eu sou professora, eu sou pedagoga, eu amo o que eu faço. Então eu faço por prazer. Mas eu sou funcionária. Eu preciso daquele salário, eu presto o meu trabalho com amor, claro, sabendo aquilo que eu faço, mas eu preciso do salário em troca para sobreviver, para minha sobrevivência. Então é mais ou menos isso o servo. Ele tá dando, ele até consegue propagar a palavra de Deus, porém ele quer algo em troca. Ele não está ali simplesmente por amor a Deus, por amor ao próximo e por saber que é assim, dando, que se recebe. Não é assim? Então o servo, geralmente, ele não permanece na casa do pai, como está dizendo aqui a nossa leitura, porque ele quer algo em troca. Ele não está dando desinteressadamente. É aquela pessoa que dá com a mão direita, porém a esquerda está olhando e está propagando. Por que quer receber? E o pior, gente, é aquele servo que dá e quando ele não recebe, ele cobra o não recebido e também ele fica chateado porque ele acha que aquele que foi servido por ele tem que servi-lo também. Isso não é a vontade de Deus. Não é assim que Deus nos ensina. Se a gente dá de coração, se a gente dá com realmente a vontade de ser bom, a gente não precisa nada em troca, porque a gente sabe que o retorno vem com o tempo, com a vida, com o destino, com as reencarnações e com tudo que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. É dando que se recebe, não é isso? E não é eu dando e cobrando que eu vou receber. Eu não preciso receber nada cobrado, eu preciso receber como eu dei, de coração aberto, puro. Concluindo, fala assim: os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhece acima de tudo o que pertence a Deus. E o que pertence a Deus?
O amor, a caridade, a bondade, são todas as virtudes que nós conseguimos adquirir no decorrer da nossa encarnação. É aquilo que a gente tem, que tem dentro de nós. É a caridade pura, é a verdadeira caridade, que é a caridade moral. Então, esses filhos permanecerão na casa do Pai, porque se doam, porque são puros e porque praticam a verdadeira caridade e não dão para receber. Pensemos um pouco mais sobre isso, né? A dificuldade que nós temos muitas vezes em não aceitar que aquele que a gente serviu não está nos servindo. Mas isso não é ser filho, isso é ser servo. E eu acho que a nossa intenção aqui, né, nessa encarnação, em todas as outras, mas digamos nessa que estamos aqui agora, é sermos filhos e não sermos servos. Pois filhos permanecerão na casa do Pai. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Que Deus continue conosco hoje, agora e sempre. E aí, amigos e amigas, irmãos em Cristo, depois dessas reflexões trazidas por nossa irmã Cíntia, de filhos e servos, né, do Evangelho de João, comentários de Emmanuel, né? Então vamos refletir, como eu sempre gosto de dizer, o que nos cabe, para que nós possamos efetivamente fazer a nossa reforma íntima, a busca, né, para que possamos seguir com o planeta Terra no seu caminhar para o mundo de regeneração, né? Que acho que isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. Nós comentamos isso na roda de conversa na quinta-feira. Então a gente tem que buscar fazer a nossa parte arduamente, né? Então vamos agora ao nosso atendimento espiritual, pedindo àqueles que ainda não estão no seu cantinho de conexão, que se dirijam a ele, não esquecendo a garrafinha de água para fluidificar. A espiritualidade nos mandou um recado que preferencialmente sejam copos ou garrafas de vidro, né? Se possível for, se tiver disponível, é claro, né? Porque a água fluidificada complementa o nosso tratamento espiritual. Então vamos, aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos. Os que estiverem tomando apenas um passe para reequilíbrio energético, se possível, sentem-se, coluna ereta, palmas das mãos voltadas para cima, em atitude absolutamente receptiva. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer um exercício respiratório, pedindo ao Pai de misericórdia que seja conosco, os nossos amigos espirituais, agradecendo o amparo e a proteção da espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, Jesus e Jacó, agradecendo a presença dos nossos atendentes fraternos, que praticamente todos os dias estão conosco, nos envolvendo em paz, em luz, nos dando fluidos benéficos para a recuperação das nossas energias, a manutenção do nosso equilíbrio, do bem-estar, da saúde e da imunidade. Então sejam bem-vindos, irmãos queridos, e vamos inspirar profundamente já o ar que esses nossos amigos queridos já estão preparando, retirando todas as negatividades da psicosfera dos nossos lares, da psicosfera dos nossos campos, dos campos dos nossos familiares que estão conosco, deixando o ar limpo, abundantemente envolvido em luz, para que possamos absorver de maneira precisa e abundante as bênçãos divinas que estarão sendo derramadas sobre nós. Então inspiremos profundamente, com vontade, mentalizando sim todas as bênçãos divinas que desejamos sejam internalizadas em nós, mentalizando que o ar que penetra com essas bênçãos percorre todos os nossos corpos físico, espiritual, mental, emocional, liberando-nos de bloqueios. E ao segurar um pouco a respiração, mentalizemos essas bênçãos penetrando cada célula do nosso corpo. E ao expirar, vamos expirar o que não nos serve, o que foi desbloqueado,
o que foi de ruim, de negativo, mágoas, ressentimentos, aborrecimentos. São tantas pequenas coisas que nos acontecem no dia a dia. Vamos liberar, porque precisamos sim nos desfazer de tudo isso. Porque mágoas, ressentimentos são reflexos de que o nosso ego foi afetado. Significa que ainda temos muito a trabalhar para que o nosso eu seja o único a se manifestar em nossa vida. Mas não percamos as esperanças. Vamos com fé, continuando o nosso trabalho diário, a cada dia buscando ser melhor um pouco. E mais uma vez inspiremos profundamente, retendo essas bênçãos divinas dentro de nós e expirando o que não nos serve. E vamos mentalizar um verdadeiro chuveiro de luz, chuva de bênçãos abundantes, muitas bênçãos se derramando sobre nós. E os nossos atendentes fraternos, amigos queridos, manipulam essas bênçãos derramadas sobre nós, de forma que possam nos atender da melhor maneira possível, curando os nossos males, acalmando as nossas dores, acalmando os nossos corações, dores do corpo, dores da alma, muita luz, uma luz branca intensa. Um chuveiro imenso de luz abundante penetra-nos. Todos os nossos corpos são beneficiados com esse banho de luz. Nosso corpo físico, espiritual, mental, emocional, curando-nos plenamente. Dores do corpo, dores da alma, curando-nos, visualizemos, cura. Mentalmente, falemos saúde, saúde, saúde. Cura-nos, Pai. Cura os nossos males, Senhor, que são tantos e não apenas os físicos. Cura-nos, Senhor. Concede-nos essa graça de que essas bênçãos divinas abundantemente derramadas sobre nós possam nos fazer enxergar os caminhos para sairmos das dificuldades, e não só as dificuldades materiais, as intempéries da vida, mas também as dificuldades para o nosso progresso, as dificuldades para atingirmos efetivamente um estado de paz, de harmonia, que começa dentro de nós. Ninguém pode nos dar a paz, somente nós temos a obrigação de fazer valer a paz dentro de nós. Então, mesmo que o mundo não esteja em paz, se nós assim o quisermos, estaremos em paz, porque a paz é uma questão interior e nós precisamos entender perfeitamente isso. Entendamos que somos centelhas divinas, somos deuses, como Jesus nos falou. Vamos fazer brilhar a nossa luz interna, e que ela brilhe e não seja apagada, ofuscada por ninguém. Tenhamos fé, fé na justiça divina, fé no amparo divino que não nos abandona nunca. Vamos agradecer a Deus mais esta oportunidade de amparo, de proteção, de socorro espiritual. Mentalizemos tudo o que desejamos que seja melhor, não só materialmente falando, mas principalmente em fatores internos do nosso comportamento, para que os espíritos do bem possam nos ajudar, levando bênçãos de luz que nos darão as forças necessárias para agirmos da maneira correta, sempre buscando a paz, a luz, a harmonia, a compreensão, a tolerância que tanto desejamos
para conosco que os outros tenham conosco. Então, sejamos o exemplo disso para com todos aqueles ao nosso redor. E meus irmãos queridos e irmãs, enquanto os nossos atendentes terminam o nosso atendimento, derramando uma quantidade enorme de bênçãos de luz sobre todos aqueles pontos que mentalizamos e que pedimos amparo e proteção. Vamos agora compartilhar as bênçãos divinas que são tão abundantes espiritualmente em nossas vidas, levando um pouco de luz, de paz, desejo sincero de amparo para toda a humanidade sofredora, toda a humanidade, encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra, tão necessitados de luz. A humanidade precisa curar-se, Senhor, do egoísmo, do orgulho, da vaidade e tantas outras mazelas, Senhor, que impedem o nosso planeta de seguir o seu caminhar. Vamos vibrar, vibremos luz para que sejamos um exemplo de paz e de luz. E vibremos luz para que cada ser humano possa ser envolvido nas bênçãos divinas do amor, o amor que tudo pode, que cura, mudando suas atitudes, trabalhando uma psicosfera de paz e de harmonia no nosso planeta que pede socorro. Vamos mentalizar o nosso planeta também envolvido em luz e energia. Todos nós, pessoas do bem, podemos e devemos diariamente projetar luz intensa, a nossa amorosidade sobre o nosso planeta e sobre toda a humanidade. Piedade e misericórdia dos que estão em sofrimento, Senhor, seja pela Covid-19 ou outras doenças e outros males. Piedade daqueles que estão em luto, que tiveram perdas sérias e graves. Misericórdia de todos, Senhor. Misericórdia, meu Pai, daqueles que equivocadamente não se preocupam com o outro, não entendem que somos um ser coletivo e que todos juntos precisamos e devemos ajudar a cura desta pandemia. Misericórdia desses seres equivocados, Senhor. Misericórdia. Misericórdia de todos que estão em trevas. Misericórdia, Senhor, que a Tua luz se faça sobre encarnados e desencarnados. Misericórdia dos que estão em desespero, depressões, problemas graves de saúde emocional, ideações suicidas. Misericórdia, meu Pai de todos, misericórdia. Vamos envolver a toda a humanidade ligada ao planeta Terra e o nosso planeta num imenso foco de luz, luz, luz abundante, luz, luz brilhante, luz divina, partindo de Jesus, partindo da Mãe Santíssima, partindo dos Espíritos do bem. Luz, muita luz, luz sobre o nosso Brasil. Ismael, tome conta de nós. Luz sobre os nossos governos. Luz, muita luz, meu Deus. Muita luz. Luz e luz. Que assim seja. E meus irmãos queridos, lembrando que a pandemia está em seus piores momentos, principalmente aqui no Brasil, na Bahia. Vamos vibrar muita luz, mas vamos principalmente nos cuidar do outro, influenciando positivamente a todos aqueles que pudermos, para que se cuidem, se preservem, distanciamento, higiene, uso das máscaras adequadamente, máscaras duplas, se possível for, para que façamos a nossa parte para a cura do nosso planeta e para a nossa cura também. Que Deus seja conosco.
e que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, e nos dê uma semana de muita força, muita fé, muita esperança e de muitas vibrações positivas para todo o planeta e para nós e as nossas famílias. Que assim seja. E que as vacinas não demorem a chegar para todos. Amém.